Pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Ontem a gente trouxe a informação sobre a recusa do Atlético Paranaense. O Cruzeiro tinha pedido o retorno do Tevez. Não era para ser aproveitado, é porque tinha uma outra possibilidade de saída e envolvendo compensação financeira para o Cruzeiro, mas o Atlético Paranaense, até por tudo que aconteceu, o Cruzeiro pagou a multa do Cauã Moraes, lateral direito de 18 anos, e o jogador veio para a Toca da Raposa 2, com o Atlético Paranaense levando o troco do Cruzeiro por causa do Vitor Roque, e aí a diretoria do Atlético Paranaense vetou o retorno, não tem cláusula de obrigação de devolução, então o Tevez vai ficar lá no Atlético Paranaense, mesmo sem ser aproveitado, e no ano que vem o Cruzeiro vai definir aí o futuro do jogador. Muito provavelmente o Atlético Paranaense não vai exercer a opção de compra de 3,5 milhões de euros, foi o que o Cruzeiro estipulou quando o Tevez foi apresentado. O Cruzeiro retorna hoje aos treinamentos na Toca da Raposa 2 à tarde. Antes, teremos a apresentação de Kenny Arroyo, atacante equatoriano, anunciado pelo Cruzeiro já em condição de jogo. Lembrando que o Kenny Arroyo, o Rian Guilherme e o Cauã Moraes, eles não têm condição para o jogo da volta no dia 11 de setembro, mas para o dia 15 de setembro, duelo com o Bahia, aí tem que ver a questão física do Rian Guilherme e do Cauã Moraes. O Kenny Arroyo vinha treinando normalmente lá no Besiktas, na Turquia, então é quando ele pode fazer a estreia. De qualquer forma, vamos saber hoje, nesta apresentação, os planos aí do jovem atacante equatoriano, ele que tem demonstrado aí nas redes sociais muita felicidade com o acerto com o Cruzeiro. Depois da apresentação, teremos treinamento e a imprensa vai acompanhar uma parte da atividade nesta retomada dos trabalhos. Depois de 3 dias de folga, domingo, segunda e terça, o Cruzeiro então retornando aos treinamentos e o técnico Leonardo Jardim aí tendo muito tempo para preparar a equipe até o duelo da quinta-feira, dia 11 de setembro, diante do Atlético Mineiro, com o Mineirão lotadaço, ingressos esgotados. Claro que ainda vai ter aquela carga de gratuidade, mas a expectativa é de que isso aí se esgote rapidamente. Quando tiver no sistema, né, tem que ficar de olho ali mediante disponibilidade, ingresso.cruzeiro.com.br. Uma coisinha ou outra pode até aparecer ali, mas é uma carga aí de 60 mil ingressos que se esgotou essa carga rapidamente. Torcedor comprando para valer para esse jogo do dia 11 de setembro, quando o Cruzeiro busca confirmar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que na reapresentação de hoje, 2 ausências são certas: Fabrício Bruno e Caio Jorge, jogadores que estão a serviço da seleção brasileira. Amanhã tem jogo da seleção diante do Chile e eles ainda vão para a Bolívia na semana que vem para o duelo diante da Bolívia na cidade de El Alto, 4.100 metros de altitude, e por isso o Cruzeiro com toda a logística para que Fabrício Bruno e Caio Jorge retornem logo após a partida de voo fretado, aí é o voo da seleção brasileira. O avião do Pedro Lourenço vai até o Rio de Janeiro para buscar Fabrício Bruno e Caio Jorge. Na outra semana, o treinamento do Cruzeiro na quarta-feira, véspera do jogo com o Atlético Mineiro, será na quarta à tarde, então tempo aí suficiente para os atletas descansarem um pouco e participarem deste último treinamento. Zagueiro Fabrício Bruno e centroavante Caio Jorge, peças fundamentais no jogo de ida na Arena. Fabrício Bruno fez um gol e deu assistência para o Caio Jorge marcar na vitória por 2-0, e são jogadores aí indispensáveis ao sistema do técnico Leonardo Jardim. Antes de começarmos essa notícia eletrizante sobre os bastidores do futebol brasileiro e como isso pode mexer diretamente com os planos do Cruzeiro, já vou te pedir algo fundamental se você é apaixonado pelo cabuloso. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like agora mesmo, porque o que você vai ouvir a seguir
vai surpreender não apenas pela grandiosidade do nome envolvido, mas também pelas movimentações que podem mudar o rumo do Brasileirão e até da Libertadores. O que está acontecendo nos bastidores envolve cifras gigantescas, jogadores de peso e decisões que podem abrir caminho para o Cruzeiro entrar em um cenário que ninguém estava esperando. E eu garanto, você vai querer acompanhar até o último detalhe, porque essa notícia é daquelas que não deixam ninguém respirar tranquilo. Agora, vamos mergulhar nesse enredo que está pegando fogo nos corredores do futebol nacional. O futebol brasileiro está vivendo um momento em que o mercado europeu segue atacando com força, sondando jogadores que brilham em território nacional. É comum vermos propostas milionárias chegando a cada semana, tentando seduzir dirigentes e até os próprios atletas. Mas a questão que realmente chama a atenção é que nem todo clube está disposto a abrir mão de suas peças mais valiosas, mesmo quando os números são gigantes. Isso mostra não apenas a valorização dos nossos jogadores, mas também a determinação dos clubes em manter a base competitiva para seguir brigando em alto nível. E o que você vai ouvir hoje é um exemplo claríssimo de como a estratégia de segurar atletas pode interferir diretamente no futuro de outros times, inclusive o Cruzeiro. O torcedor celeste precisa ficar atento, porque mesmo que esse assunto inicialmente pareça ligado a outro gigante brasileiro, a verdade é que o efeito dominó pode cair justamente na toca da raposa. Quando um jogador desse tamanho é colocado em evidência, imediatamente outros clubes começam a avaliar cenários, pensar em alternativas e até abrir caminho para movimentos ousados. O futebol é dinâmico, e uma decisão tomada por um rival pode se transformar em uma oportunidade inesperada para o cabuloso. Por isso, você tem que ficar comigo até o fim dessa notícia, porque a ligação desse caso com o Cruzeiro é muito mais direta do que parece. E é aqui que começamos a revelar o coração dessa história. O Flamengo, que está brigando por todos os títulos possíveis na temporada, recusou uma proposta de nada menos que 18 milhões de euros, o que passa de 114 milhões. 114 milhões de reais pelo zagueiro Léo Ortiz. O interesse partiu de um clube turco disposto a investir pesado para levar o defensor que se tornou titular absoluto do time carioca. No entanto, a diretoria rubro-negra bateu o pé e deixou claro que só aceita negociar mediante o pagamento integral da multa rescisória fixada em 30 milhões de euros. Essa postura demonstra a importância de Ortiz dentro do elenco e como ele é considerado peça-chave não apenas no Brasileirão, mas também na Libertadores, onde o Flamengo quer seguir firme em busca do título. Léo Ortiz chegou para assumir um papel fundamental e rapidamente conquistou o status de intocável. A confiança que o técnico depositou nele é tão grande que hoje o zagueiro é visto como um dos pilares defensivos mais sólidos do país. Essa valorização não acontece à toa, já que o jogador combina qualidade técnica, liderança e uma regularidade impressionante. Não é surpresa, portanto, que clubes da Europa como RB Leipzig e Napoli estejam de olho na sua trajetória. Só que a grande surpresa é que, além desses gigantes europeus, agora o Cruzeiro também está monitorando de perto a situação do defensor, enxergando nele uma possível oportunidade de mercado. O que ninguém pode negar é que o Cruzeiro vem adotando uma postura cada vez mais ousada desde que Pedro Lourenço assumiu o comando da SAF. A gestão busca reforços que possam elevar o nível competitivo da equipe e colocar o time definitivamente no topo da tabela. Leonardo Jardim, técnico do Cabuloso, já deixou claro que precisa de peças experientes e de qualidade para consolidar o projeto. E quando um jogador do calibre de Léo Ortiz aparece no radar, naturalmente o interesse cresce. Afinal, quem não gostaria de ter em seu elenco um zagueiro desse nível, acostumado a grandes competições e com capacidade de liderar dentro de campo? Mas por que o Cruzeiro estaria atento nesse momento específico? A resposta é simples. Quando um clube europeu faz uma proposta tão alta e é rejeitado, isso mostra que existe espaço para novos movimentos no mercado.
O Flamengo pode não querer vender, mas o jogador passa a ficar ainda mais valorizado e atraindo olhares de todos os lados. O Cruzeiro, que já demonstrou apetite por grandes contratações, sabe que em algum momento o cenário pode mudar e abrir uma brecha para uma investida ousada. E é exatamente essa possibilidade que deixa o torcedor celeste em estado de alerta máximo. O detalhe que torna a situação ainda mais intrigante é a satisfação do próprio Léo Ortiz no Flamengo. O jogador está adaptado, vive um grande momento e demonstra estar contente no clube. Isso, porém, não significa que propostas irrecusáveis não possam balançar o atleta. É nesse ponto que entra a força financeira de alguns clubes e o planejamento de outros, como o Cruzeiro, que já mostrou que não teme investir pesado quando enxerga uma oportunidade que pode mudar o patamar do time. Essa equação é o que transforma toda essa história em algo que pode mexer diretamente com os bastidores da Toca da Raposa. Se o Flamengo endurece o jogo pedindo 30 milhões de euros, o que significa mais de 190 milhões de reais, a negociação se torna quase inviável para qualquer clube brasileiro. Mas não podemos esquecer que Pedro Lourenço já deixou claro que não mede esforços quando se trata de fortalecer o Cruzeiro. A chegada de um nome de impacto pode ser justamente o diferencial que o projeto precisa para consolidar o Cabuloso como protagonista da Série A. Por isso, mesmo que a pedida seja alta, a diretoria celeste segue monitorando e analisando todos os movimentos em torno de Ortiz. A recusa da proposta turca também mostra que o Flamengo não está disposto a desmontar seu elenco em meio à temporada. A estratégia é clara: manter a base até o fim para tentar conquistar os títulos que estão em disputa. Essa postura, no entanto, cria uma pressão natural sobre os jogadores que se destacam. O mercado não vai parar de bater à porta, e cada nova proposta pode esquentar ainda mais os bastidores. O Cruzeiro, nesse contexto, ganha a chance de se posicionar como um possível destino alternativo, caso em algum momento o Flamengo abra espaço para conversas. Outro ponto que merece atenção é a própria estratégia de mercado do Cruzeiro. Diferente de anos anteriores, quando as contratações eram feitas sem planejamento, hoje existe uma lógica clara e bem definida. O clube busca nomes que realmente possam ser titulares, que cheguem para resolver e agregar valor imediato. Nesse cenário, pensar em Léo Ortiz faz todo o sentido. Ele não seria apenas mais um jogador no elenco, mas sim uma referência defensiva capaz de dar ainda mais segurança ao sistema de Leonardo Jardim. A torcida celeste, claro, fica dividida entre a euforia e a cautela. Por um lado, existe o sonho de ver um jogador desse nível vestindo a camisa azul. Por outro, há a consciência de que os números envolvidos são altíssimos. No entanto, o que realmente importa é que o Cruzeiro voltou a aparecer em conversas desse tamanho, algo impensável há poucos anos. Isso por si só já é um indicativo de que o Cabuloso está de volta ao centro das atenções, brigando por espaço com os maiores do Brasil e até da Europa. E é impossível ignorar o impacto que um jogador como Léo Ortiz teria dentro do Cruzeiro. Imagine o nível de confiança que a equipe teria ao contar com um zagueiro desse calibre, acostumado a grandes jogos e capaz de impor respeito a qualquer ataque adversário. Esse tipo de reforço muda completamente a perspectiva de um time, tanto em termos de resultados quanto na motivação dos jogadores e da torcida. O peso de um nome assim seria capaz de incendiar a Toca da Raposa e colocar o clube em outro patamar competitivo. No entanto, a novela ainda está em seus primeiros capítulos. O Flamengo mantém a posição firme, os europeus seguem rondando e o Cruzeiro observa com atenção cada passo dado. O mercado é imprevisível e tudo pode mudar de um dia para o outro. A questão é que, dessa vez, o Cabuloso não está apenas como espectador, mas sim como um potencial protagonista de uma das maiores movimentações do futebol brasileiro recente.
Isso mostra a força e a ambição da nova gestão, que não aceita mais viver à sombra dos outros gigantes. Essa postura do Flamengo, de não vender abaixo da multa, pode até atrasar negociações, mas também cria uma vitrine ainda maior para Léo Ortiz. E quando um jogador vira vitrine, naturalmente, os holofotes se multiplicam. É exatamente nesse ponto que o Cruzeiro pode ganhar terreno, analisando se o investimento vale a pena e se é possível dar um passo ousado que surpreenda a todos. A verdade é que no futebol, quem se arrisca muitas vezes colhe os frutos mais doces. E aí, torcedor celeste, você acredita que o Cruzeiro deveria ousar e tentar uma investida por Léo Ortiz, mesmo diante dos valores astronômicos envolvidos? Ou acha que o clube deve seguir outro caminho e buscar alternativas no mercado? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar o seu like, porque juntos vamos acompanhar cada passo dessa história que pode colocar o cabuloso ainda mais no centro das atenções do futebol brasileiro.